Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira. Daqui a um mesinho certinho, Natal, né? O bom velhinho já tá chegando aí. Tomara que chegue gordo aí na sua residência, apesar da crise interminável do nosso Brasil, né? Porque quando a gente fala em crise interminável, a gente suportava 1 ano, 2 anos, agora já é o 4º, 5º ano de crise, o que não é fácil, o desemprego só aumentando, as dificuldades de relacionamento aumentando, mas vamos tocando o barco, né? Porque esse programa aqui não é um muro de lamentações. De qualquer forma, é apenas um comentário, porque hoje, justamente, estamos a um mês da grande festa do Natal, das festas natalinas. Daqui a pouco chega o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio. Já está aqui o Felipe Mano, que é do Conselho do Internacional, não. Ele é do integrante do Acorda Conselho. Já fui, era isso que eu ia dizer e acabou saindo outra coisa. Então, o Felipe Mano, ele compôs o movimento político durante a eleição e tal, e agora atua como torcedor fervoroso e preocupado com as coisas do Internacional, sempre muito bem integrado com a nova realidade que o Internacional vive, uma realidade de dificuldade permanente, né? O Internacional não consegue ganhar títulos, não consegue pagar todos os títulos, e agora mesmo tendo arrecadado um bom dinheiro no ano de 2019, ainda assim vai encerrar no vermelho, não por ser colorado, mas vai encerrar no vermelho. Tivemos aí um empate, eu vou dizer surpreendente, porque estava desenhada a possibilidade do Internacional ganhar esses 6 pontos e diminuir o infortúnio do seu torcedor, mas pela bola que está jogando o Internacional não é tão surpreendente assim. Para arredondar os números, o Inter foi piorando. Com o Odair era 52%, com o Colbachini 44% e agora com o Zé Ricardo 42% de aproveitamento. Arredondando para não ficar quebradinho aí. O que convenhamos é uma pobreza, né? Se achavam que a 6ª colocação bem concebida pelo Odair era pobre, agora vai virar paupérrima a situação do Internacional. E este jogo de quarta-feira não é um jogo de vida ou morte, mas é um jogo para instabilizar de vez. Ou o Internacional ganha do Goiás, ou vai ser um inferno as últimas 3 partidas. Botafogo no Rio, São Paulo em São Paulo e Atlético Mineiro aqui. Os 3 jogos, o último não vai valer nada para o Atlético Mineiro, mas os outros 2 vai valer e muito. Para o Botafogo e para o São Paulo. Então, ou o Inter despacha o Goiás e fica a 8 pontos do time goiano, ou o Internacional vai arrumar um inimigo, porque o Goiás vai ficar a 2 pontos e tem uma tabela muito mais interessante do que a do próprio Internacional. Aí o Inter vai ter que depender de tropeço do Corinthians, ou do êxito da sua campanha, que ele não consegue engrenar, né? O Internacional não consegue engrenar. Aí vai lá, ganha do Bahia, volta, tropeça em casa, sai, perde, volta, empata em casa, e assim tem sido, né? Tomou aquele chocolate do Grêmio, escapou de tomar uma goleada do Grêmio, vamos ser bem honestos, né? Enquanto isso, o presidente do Internacional estava lá aplaudindo o Flamengo, campeão da Taça Libertadores da América, em loco, em Lima, no Peru. E não é cornetear e nem comparar por comparar. O presidente do Grêmio, claro, bem mais machucado, perdeu uma decisão para o River Plate, bem contestada, tomou 5 do Flamengo, não tinha por que ir lá se juntar a esses caras, né, sabendo que o Grêmio teve 2 reveses aí, tanto no ano passado quanto neste ano. Agora, o presidente do Internacional também não tinha muitos motivos para ir lá, não. Foi eliminado pelo mesmo Flamengo, da mesma Libertadores da América, e tinha 2 jogos decisivos na sequência aqui, deu prioridade para uma solenidade que é de integração, de dirigentes. É bom para adquirir conhecimento, mas não sei se era a melhor hora também. Mas vou deixar para a análise do Felipe Mano sobre tudo isso que eu falei. E o Grêmio, num jogo enfadonho. Se a gente pega o resultado, é extraordinário. Ganhar de 2-1 do Palmeiras, que o Grêmio tem o pior retrospecto entre os times grandes. Eu sempre faço essa comparação nos enfrentamentos entre grandes. Grêmio Internacional também, contra quase todos. Mas tem alguns
em que descamba um pouquinho, e é o caso de Grêmio e Palmeiras. O Grêmio tem uma defasagem muito grande em relação ao Palmeiras. Foi lá, ganhou de novo, já tinha ganho pelo mesmo score do Filipão, agora ganhou do Mano Menezes e já está na Libertadores da América, na pior das hipóteses na fase de grupos, mas já é o quarto colocado, pode cair até para a sexta colocação, que vai ir para a Libertadores. Então dá para dizer que o Grêmio já está na Libertadores e vai para a fase de grupos depois do resultado extraordinário contra o Palmeiras. De bom mesmo, nos últimos jogos do Grêmio, embora tenha ganho 6 de 7, a vitória do Clássico Grenal. Naquele dia, o Grêmio jogou bem. Não jogou bem contra a Chapecoense, não jogou bem contra a CSA, não jogou bem de novo agora. Contra o Vasco, o Grêmio foi bem razoável, contra o Botafogo, bem razoável, mas não conseguiu, depois do Clássico Grenal, fazer grandes apresentações. Felipe Mano, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos, em especial aos colorados. E tu bem disse, né? O jogo do Inter ontem foi fraco. Essa direção conseguiu fazer uma coisa diferente, até o inverso do que o Pífero fez, que mudou não mudando. Eles conseguiram não mudar mudando, né? Trocaram... Então, um abraço para o Lisca, que está nos assistindo, que seria o meu candidato natural. Por ser da aldeia, o Lisca, desta vez, teve um prejuízo por ser abençoado por Deus. É verdade. Porque para dizerem que não foram pela cabeça do Fernando Carvalho, que vão por tudo pela cabeça do Fernando Carvalho, não colocaram o Lisca. Foram pelo Rodrigo Caetano, que conhecia o Zé Ricardo e tudo mais. Mas a melhor opção não é porque está nos assistindo. Eu disse no ar, digo agora também, era o Lisca. O Lisca já caiu numa armadilha, né? Aquela armadilha da SWAT, será que ele cairia de novo? Mas agora ele tinha uns 10, 11 jogos para deixar o Inter em sexto, para manter o Inter como estava. E as condições... E outra, o Lisca tem personalidade, arruma time ligeiro e ia dar um retorno melhor. E eles conseguiram fazer o Zé Ricardo, coitado, nem culpo ele. Não. Né? É a mesma culpa que tem o Parede, né? Ele está lá e acaba sendo escalado, quer dizer... mas eles conseguiram não mudar nada mudando. Mudaram o técnico sem mudar absolutamente nada. Me parece que se perderam até, a gente acompanha a imprensa, eu não estou mais lá no conselho, mas me parece que eles se perderam um pouco e já foi super comentado isso. Você foi conselheiro quanto tempo? Durante 4 anos, 4 anos. De 14 a 18, saí no final do ano. Saiu agora porque isso. Fizeram aquela coisa. A gente fez 10%. Mas o objetivo é deixar vocês de fora mesmo. Talvez. Vocês são muito chatos. A gente encheu o saco. Fato. Mas a gente tem bastante orgulho do que a gente fez. Eu acredito que a gente teve uma participação importante nesse processo todo que está acontecendo agora, que a gente está assistindo em relação à gestão Pífero e seus amigos. A gente começou tudo aquilo, fato, e que as coisas aconteceram também porque o Inter caiu, né? Mas eu acho que tinha que acontecer alguma coisa, mas ainda não acabou. Eu acho que ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer aí ainda, né? Quem duvida do papel do Acorda Conselho nas reprovações ou análises de contas, pode conferir no Twitter do Alexandre Ernest, que o Alexandre Ernest publicou na íntegra os depoimentos e as falas lá no Conselho Deliberativo na aprovação das contas do primeiro ano da gestão Pífero. Nominando, inclusive, fulano disse tal coisa. Verdade. Fulano votou pela aprovação por isso. Pegou a ata. Pegou a ata e publicou na íntegra. É só conferir no Twitter do Alexandre Ernest. Verdade. Dá pra ver lá. Tem aí? Tem, posso buscar aqui. Quer te incomodar um pouquinho? Não, que me incomodar, minha vida, eu nasci para me incomodar. Tem conselheiro que fez o seguinte comentário: não é por R$1 milhão que nós não vamos aprovar as contas do Pífero. Entra aí, Evandro, pode entrar, siga, mano. Não é por R$1 milhão que nós não vamos aprovar as contas do Pífero. Isso é uma pequena distorção no orçamento. R$1 milhão? Não é possível isso. Agora não estou recordado quem é que disse isso, mas o Alexandre, o Ernest realmente registrou isso no Twitter. Se tu encontrares aí. Né? E quando a gente gritava e quando a gente resistia a isso dentro do Conselho,
Nós éramos os chatos, nós éramos os que estavam lutando contra o Inter, nós não queríamos o sucesso do Inter, era só para esculhambar. Isso sempre aconteceu. Aquelas conversas permissivas, né, que não cabe mais no futebol, né? Tá aí o Flamengo, com todo, não é por acaso o sucesso do Flamengo, que em 2015... Não deve ser uma confraria o Flamengo, né? Já foi. O Flamengo já foi. Em 2015 eles fizeram uma alteração no estatuto, tá até publicado aí, resgataram essa publicação, eles fizeram uma alteração no estatuto responsabilizando os dirigentes, trazendo responsabilidade fiscal para todas as decisões, principalmente financeiras, dentro do clube. E a partir dali a coisa começou a mudar, porque aí o pessoal teve que repensar. E diz que a velha guarda do Flamengo resolveu não votar naquele momento, se levantou, saiu em silêncio e não... Talvez percebendo que tenha acabado uma era, né? Tá aqui, ó. Achou? Tá aqui. Foi no dia 6 de novembro, como é que eu não tive acesso a isso aqui? Tem alguns exemplos aí interessantes que ele cita. É bem elucidativo aqui. Mas foi bem oportuno teu convite, ou por acaso, hoje tem reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Inter, e com uma única pauta, que é a solicitação de suplementação orçamentária. Me parece que passa, eu não estou mais no Conselho, mas foi divulgado que passa dos 40 milhões, que é o que eles querem de suplementação até o final do ano. Boa parte já gasto, né, filho? Pois é, o orçamento para 2019, o orçado para a receita de 2019 foi superado pelo executado de 2019. Me parece que eles não esperavam chegar nas quartas de final da Libertadores, muito menos na final da Copa do Brasil. E isso gerou uma receita extra, né? E mesmo assim estão pedindo mais 40 milhões, ou 40 e poucos, enfim. Eu fico pensando como é que gastaram isso, ou por que estão pedindo tanto dinheiro assim, né? É o terceiro ano da gestão e o terceiro ano consecutivo que se solicita uma suplementação. Fico pensando por que a gestão faz isso, como é que não foi previsto isso, né? Ou é uma gestão incompetente, né? Ou uma gestão que não... perdulária, que gasta sem pensar, sem respeitar o que já foi aprovado, né? Estatutariamente o Inter, cada centavo gasto a mais, antes de ser gasto, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, até porque é para isso que o Conselho está lá, né? Para aprovar isso, para aprovar a importância desse gasto extra, e não gastar primeiro e depois pedir suplementação para tapar o buraco, né? Achou, Rec? Mas tem coisas aqui... Coisa pesada ali, né? O silêncio do Requita. Essa aqui. Foi o Charlot que falou que não podia deixar de aproveitar por 1 milhão? Só 1 milhãozinho? Não, de aprovar, no caso. Não podia de aprovar? O que é 1 milhão? Coitado do presidente. Abre aspas, então, já que foi citado o nome, está no Twitter do Alexandre Ernest. Se debateu nos valores de R$1 milhão, que não devemos desprezar, mas acho que isso não é suficiente para apontarmos falhas grandiosas no montante desse valor. O problema é a prática. Não tinha comprovação do gasto desse 1 milhão. Não é o problema do montante. Que o montante realmente é irrisório, porque os clubes jogam dinheiro pela janela. O Internacional vai gastar 11 milhões com o Natanael. Fato. Eu até acho que o valor é irrelevante, mas a prática não é irrelevante. A prática é agressiva. Mas é que se tem 3, 4 milhões com o Pai de Santo aí, o que é 1 milhão aí? Isso aí é... Não, era só uma parcela do Pai de Santo. Quem sabe é uma parcela, exatamente. Só para situar no tempo e no espaço, viu, Evandro? Não, é inacreditável. O Evandro chegou agora, isso aqui é a primeira de 2015. Isso, da aprovação do primeiro ano. Quando passou com ressalvas. Com ressalvas. Né? Então, ali já havia um indicativo muito forte que ia dar a M. Ia feder do jeito que fedeu. E podia ter fedido mais ainda, porque o desvio no futebol é bizarro, né? Que aparece, né?
E no foi Ministério aprovado Público. com ressalvas, apenas com ressalvas, porque o Inter tinha ido até... Foi sem ressalvas. Sem ressalvas. Foi aprovado sem ressalvas. Em 15 Eles foi tinham sem a maioria. ressalvas. Foi sem ressalvas 15. Foi sem ressalvas. É isso Já aí. não estou recordando. Eu tinha Mas- me esquecido desse detalhe. Parte do Conselho Fiscal, pelo que eu li aqui, votou pela aprovação com ressalvas. O Geraldo da Camino, por exemplo, votou pela aprovação com ressalvas, mas a maioria votou Sim. do Conselho Fiscal pela aprovação sem ressalvas. Não tem depoimento do Dr. Marcelo Medeiros? Vou buscar aqui, mas acho que nominalmente do Medeiros não. Tem do Luiz Antônio Lopes, que eu vi aí. Do Humberto Busnello. Humberto Busnello. Tem da Maristela Maffei. Da Todos Maristela. esses que eu falei aprovaram sem ressalvas. Tem uns... Alexandre 108. Chaves Barcelos falou em questão de ordem, mas não falou sobre... ele fez a questão de ordem porque, para que o encaminhamento fosse feito, primeiro votação de aprovar ou não, para depois ressalva ou não. Foi isso que falou o Alexandre. Mas o presidente Marcelo Tá Medeiros vazando não... tudo também, né? Eu me lembro uma vez que eu pegava no pé do... Pegava no pé, não. Eu criticava e fui me armar, né? Porque começaram a me ameaçar, né? Do Rui Costa. Aí, um dia ele me ligou, eu estava saindo do programa e disse: "O Rui, tu sabe o que eu estou com nas minhas mãos? Com 1 quilo de papel que veio de dentro do Grêmio. Eu tenho todos os contratos aqui. Então não estou me baseando no nada. O contrato do Barcos é um negócio inacreditável. E constitui procurador e destitui procurador, e o cara nem sabia que tinha trocado. O contrato do Wallace, agora já passou, né? O presidente custou tomar uma medida, né? Como custou tomar uma medida em relação ao Júnior Chávez, mas o contrato do Wallace é inacreditável. O Grêmio tinha a chance de comprar mais 20%, quem comprou foi o Rogério Brown. Mas aí tem uma outra questão, Rec. Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, né? boa noite, boa noite. Já sei que vocês são conhecidos, né? E o meu querido amigo Felipe aqui, né, cara? É, só vem fazer Mais contraria. uma vez, hein? Se a gente tivesse combinado, não tinha dado esse certo. Esse aqui é um guerreiro pela Pela causa, eu sei, causa. eu sei. O Internacional perde muito que o Felipe não esteja hoje dentro do conselho. Mas eu já falei para eles que eles não podem estar lá porque eles são chatos. Mas por isso que talvez ele não esteja lá, entendeu? Essa questão de balanço, Rec, isso aí não dá simplesmente assim para a gente pegar um momento histórico assim, diz, aprovar as contas que hoje está vendo que foi um escândalo, tem roubo disso, daquilo. Sabe por quê? Porque quando chega no Conselho Deliberativo para ser aprovado, é analisado pela auditoria. A auditoria, o que analisa, Felipe? Analisa o seguinte, entrou tanto de despesa, foi comprovado, ok. Entendeu? Agora assim, se aqueles valores, tá? Se aquelas rubricas houve um bom investimento, tá? Isso a auditoria não te traz, Rec. Isso o que traz, tá? É quando tu tens uma comissão de finanças e um conselho fiscal que vai atrás e não simplesmente, tá, que analisa o balancete. Não, vamos analisar cada rubrica. Tá aqui tanto de gasto aqui, né, num determinado item lá. Vamos ver como é que foi gasto isso. Bom, aí daqui a pouco tu começa a descobrir algumas coisas que são surpreendentes. Então, quando tu simplesmente, quando existe um momento político, tá, um ambiente favorável, e tu tens uma auditoria que vai lá e comprova, não, todos os gastos estão comprovados, tá? O orçamento está dentro daquilo que foi previsto, os gastos estão ali e tal, não sei o quê, isso passa politicamente dentro do conselho sem qualquer problema. O conselheiro não tem acesso, tá, a essa matriz, tá? Essa matriz de gastos. Não, eu quero ver o que foi gasto em tal rubrica. Como é que foi gasto isso? Foi pago para quem? De que forma? Só tem acesso quando dá estouro. Não, claro, exatamente. Que aí tu cria. Não, mas aí tu precisa de uma comissão de finanças, tu precisa de um conselho fiscal que seja efetivamente atuante e vá atrás disso daí. Que abra esse balancete. E não simplesmente faça essa leitura contábil que vem para ser aprovada. Pela leitura contábil, tá, dificilmente tu vai identificar alguma falcatrua, Rec. Dificilmente. Entrou tanto, Tá? saiu tanto. Agora, quando o cara, né,
Até porque os números são apresentados Porque, assim, ó, para serem aprovados. passou até os 3, 4 milhões lá para o Pai de Santo. Sim, foi uma despesa que estava comprovada. Agora, quando tu vai ver o gasto e ver que tem 3, 4 relevância do milhões gasto. que foi pago no Pai de Santo, bom, aí tu já começa... Não, só um pouquinho, tem coisa aqui. Entendeu? Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando acontece algum problema político. Quem foi que quando falou no Pai de acontece Santo? alguma denúncia. Foi o Pellegrini? Não. Não foi Pellegrini. Eu agora não lembro quem é que citou agora nos autos, que foi que acabou aparecendo isso. Mas tu vê, a investigação ainda não chegou em outras áreas. Foi futebol e, se não me engano, o financeiro. Né? Ainda tem mais coisas para... Tem o jurídico e o administrativo Jurídico e agora. administrativo. Que aí entram as empresas terceirizadas. Que isto é outra coisa que os clubes têm que ter muito zelo. Porque ali é um caminho muito fácil para dizer, eu acerto com o Evandro Krebs. Tu já imaginasse Eu se ganho dos aquela concorrentes. Tu já imaginasse se aquela obra de reforma do Beira-Rio tivesse sido levado em frente? Não tinha. Tá? Se não tivesse tinha a mão emperrado. do Giovanni Luiz ali, que chegou lá e chegou, não, só um pouquinho. Tinha Né? emperrado. Vamos reavaliar tudo aqui. Pô, tinha até arquibancada, não, um setor de arquibancada que foi demolido. Foi demolido Tinha uma da noite pro dia. retroescavadeira. Aí eu estava ao Botaram lado. as máquinas lá para forçar aquilo ali, Eu tava para em Abu forçar Dhabi. que o troço fosse Eu aprovado. estava em Abu Dhabi, com aquela arrogância que lhe é peculiar, o presidente Pífero, junto com o Emílio Ferreira, mandaram derrubar a arquibancada. Quem manda ainda sou eu, derruba e acabou. O Giovanni assume em janeiro, uma coisa assim. Mais ou menos isso. E aí o Giovanni com a cara de poucos amigos, o que é que eu vou fazer? Eu ainda fui a jogo E teve com a a coragem, retroescavadeira teve a ali. coragem, né, de romper com o status quo político. Olha, E eram tudo do mesmo movimento. e que chumbo. Todos né? estavam juntos, né? Mas E ali- que chumbo o Giovanni Luigi levou durante grande parte da gestão e a secação toda para que desse errado a questão do estádio. Me lembro quantas Em brigas eu função tive. da coragem que ele teve, Quantas né, brigas- de botar um pouco de seriedade naquilo ali. Ô, Evandro, quantas brigas eu tive aqui com meu querido amigo falecido Adelino Lopes Neto. E ele querendo me convencer fora do ar, e eu disse, Adelino, que negócio é esse de vender 100 camarotes a 1 milhão? que isso, Os caras não conseguem vender 3, vai vender 100. Os caras não conseguiram vender 3, Adelino. O Ibsen, doutor Ibsen, que é uma cabeça boa, defendendo a construção com recursos próprios. Por favor, não tinha Impossível. como. E, aliás, por até ter uma situação no ar, assim, já parecida com essa que terminou no Ministério Público, já tinha muita coisa no ar. Eu fui muitos anos setorista. A gente conhece o presente, o passado, projeta o futuro de uma maneira diferente. Não é o torcedorzinho que quer contratar 15, 20 jogadores, não interessa como vai pagar. Ou o repórter que está preocupado com as bolhas do cara, que não enxerga um palmo na frente do nariz ou que tem medo do patrão. Né? Ou tem uma doutrina dentro da sua empresa. Aliás, muitas vezes eu não troquei de emprego por causa disso. Porque não iam dizer o que eu tinha que falar. Né? Então, essas coisas a gente já sentia no ar. Já tinha uma... Mas ali foi um dos episódios de ruptura entre o acordo do Carvalho com o Pífero, com as duas correntes que estavam juntas desde 2002. Né? E o Luigi entrou, rompeu com isso. O Carvalho nunca rompeu com ninguém. O Carvalho Ele se afasta. Ele não quer ter nenhum ficou inimigo. por trás. E depois dali o Pífero e seus pares viraram concorrentes dele. Então veio aquele episódio do campeão, voltou e deu no que deu. Fernando Carvalho conseguiu numa eleição votar numa chapa para renovação do conselho e no Pífero para presidente. Naquela que o Marcelo concorreu. Votou no Inter Grande. Imagina, e não votou no seu próprio candidato. E não votou no candidato do Inter Grande. Votou no... Talvez tivesse sido um acordo, né? Vamos fazer o rodízio. Uma hora eu, outra hora tu e tal. E em determinado momento isso se rompeu e as duas correntes se separaram. Né? Agora ainda continua o carvalhismo, que se inaugurou aí uma corrente ideológica praticamente, que a gente chama de carvalhismo. Você acha que nunca vai se romper isso? Vai ser muito difícil de romper? Porque eu espero que sim. A mudança nessa renovação, reformulação estatutária foi pequena, né? E se mudou algumas coisas e outras
como por exemplo A cláusula. a cláusula de barreira, Essa aqui. ficou do meio do caminho. Eles estavam chamando de cláusula Issa, do Thiago Issa, nosso companheiro lá. Mas a proposta não era bem assim, né? Se distorceu para ficar no meio do caminho, assim como fizeram com a proposta do André Miola em relação às categorias de base. Essa é um uma mínimo piada de 10% pronta. do orçamento para as categorias de base, um mínimo de 10%. Eles, para não ficar assim, sem o mínimo e não chegar a 10%, vão ficar em 4%, que está tudo certo. De 4 a 10, né? De 4 a 10. Nunca Criaram chegou o a 10. máximo, eles queriam o mínimo e criaram o máximo. Como tudo que acontecia no Conselho. Era o mínimo de convalidaram, 10 virou o máximo de 10. né? E assim. E o terceiro candidato no pátio eu acho que vai fazer falta também. Porque o torcedor daqui a pouco ele vai se ver impingido a votar no mesmo viés político. Quando tem duas opções, tu acaba votando. É melhor nem votar. Sabe qual é o problema? Vai ser um negócio meio armado assim. Esse processo político que existe dentro dos clubes, ele fica extremamente pernicioso, cara, quando tu não tens uma continuidade de um projeto de gestão, e sim uma continuidade de um projeto de poder. Tá? Quando se dá continuidade ao projeto de poder, começam as falcatruas, Rec. Essa é a grande diferença. Tá bem... Pensar no clube... Tá bem, tá dando certo, tem que continuar e tal. Pô, às vezes tu vê que tá bem, tá dando certo e tu muda. Tu muda por quê? Por uma questão Tem um risco. de poder. Outras vezes a coisa tá dando errada, tá? E tu vê o seguinte assim, ó... Tu não muda porque... E tu não muda. Também por uma questão de poder, tá? Agora, tem outras situações onde, né, tu crias um ambiente político favorável e o teu processo de reconhecimento de excelência de gestão, ele é tão forte, tá, que aí ele se torna mais forte do que essa movimentação política. E aí tu consegue dar continuidade à gestão. Mas essa questão da continuidade do poder, isso vale para a vida pública, da política pública, como também para a política dos clubes de futebol, Rec. Não, é perfeito. E tem que pensar no clube acima de tudo, né? Não dizer que pensa no clube. Tem que aparecer isso. Tem que agir mostrando isso. Por exemplo, em quem vocês apostam da linha de sucessória da gestão atual para a próxima eleição? Eu acho que vai dar Quem é o Giovanni nome? Luigi. Acho que vai dar Giovanni Luigi. Se o Giovanni quiser, acho que ele vai ser o candidato. Será? Mas Porque o Giovanni viria com uma terceira via, né? Dentro do movimento. O Giovanni é o candidato do Marcelo Medeiros. Fato. Será? Mas o candidato não é o Alexandre? Tem o Alexandre Chaves Mas aí Barcelos e é o a Melo questão que querem jurídica aí. Aí é que tá, tem uma questão estatutária que o Alexandre Chaves Barcelos faz parte do Conselho de Gestão que foi eleito, porque não foi só o presidente que foi eleito, foi o Conselho de Gestão. E já teve uma reeleição. Então seria uma segunda reeleição. Mas isso aí tu cria uma comissão, vai dar um parecer, Pois isso aí, esse negócio de parecer... Aí, Tem lá um... Mas isso aí, o doutor... Isso aí a gente dá uma dica pra ti. Mas isso aí o doutor José Aquino... Não, pra mim não me dá dica, não. Na reforma estatutária agora, não se tentou verbalmente incluir uma alteração desse artigo. Não foi aprovado. E aí o doutor Aquino, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Inter, disse, não, isso aí então vamos deliberar a próxima eleição com a comissão eleitoral. Já talvez preparando o terreno para esse tipo de... Agora, o candidato natural seria o Melo, se não fosse tudo que tem acontecido esse ano, né? E aí é que entra o risco, sabe? Porque não é a corneta pela corneta. E o torcedor até fica, às vezes, com raiva do que a gente diz. Vão abrir a bolsa agora. Já abriram para contratar o treinador, 700 pau. Não é até nenhum absurdo que o São Paulo ganha isso, o Renato já ganha isso, que é aumento. O do Flamengo ganha mais do que isso, ganha 1 milhão e pouco. E tudo meio público isso, né? É que eu me surpreendi que nos últimos tempos começaram a falar com muita naturalidade que o Renato ganhava perto de 1 milhão. Na época se falava em 700. Só se tinha gatilho, a gente não sabia. Ou estão incluindo o 13º, férias, e soma tudo e divide, premiações e tal.
Aí periga dar perto de 1 milhão, não tem problema nenhum. Ou estão incluindo os impostos da parte quente e tal, que é a carteira mais direito de imagem e tal. Mas eu acho que o Internacional vai às ganhas nas compras. E como o Internacional não sabe contratar, eu acho que o melhor é não contratar. Eu já fiz um time de emergência aqui. Mas de onde que vai sair dinheiro? Com 2 jogadores do Vender Internacional. jogador para isso. Como é que tu fecha as contas pro pro Profut? vender jogador. Onde é que vai ser o dinheiro? Não, o dinheiro se consegue, mas tem que fechar as contas pro Profut. Mas não é assim que se consegue, cara. Dinheiro tu Consegue consegue uma linha de crédito. Eu acho que alguma coisa. o Internacional tinha que contratar. Não, tem São Sonda. É? O lateral, o Inter tinha que contratar um lateral esquerdo de excelência, mas tem que saber. Só um, tu acha? Porque tem 5 reservas lá já. O Wendel tá ali, o Natanael tá ali, o Zeca tá ali, o Eric tá ali, até um outro menino que foi lá, se não me engano, Felipe também, que foi lá para Atibaia. Mas tem o Patrick que joga por ali, não sei se vai ir para a Turquia, né? Mas aí tem que desinchar também, né? Não, mas vai desinchar. Tem que desinchar e tem que dar uma desinchada boa, né? Aliás, os dois precisam desinchar um pouco. O Inter tem uma mania de repatriar jogadores que eu não consigo entender. E eu acho que o meia, que pode ser esse que está na Roma aí, é um tiro na lua, porque está meio que sempre lesionado aí, poxa, me dá sempre Pastore. O Pastore. Né? O Pastore, quem sabe, um pouco mais novo que o D'Alessandro, né? Para características interessantes. Eu colocaria o Peglow de um lado, o Nonato de outro, 2 volantes, Edenilson e Lindoso, ou Dourado e Edenilson, e o Guerreiro na frente, e o resto tudo gurizada. O Guerreiro Boca disse que vem buscar agora. Pois é. O Boca tá querendo o Guerreiro. É uma das chapas, né? Se ganhar a eleição é do Riquelme, né? É promessa de campanha. Mas tem que ter a multa, né? Vamos ver o que o Inter botou de multa. Tá. Mas é... Espero que dessa vez o Inter não seja de novo bonzinho, né? Mas eu aposto contigo que o Peglow é o novo Sarrafiori do ano que vem. É o que vai sentar no banco e não vai jogar nunca. Porque não é o momento, não, mas não eles está têm preparado. faixa, eles têm faixa. Enfim. Eles têm faixa. Tem faixa, mas não tem idade, Rick. Isso aí, uma desculpa se arranja. A do Sarrafiori não é que ele não volta para marcar? Não, que ele joga na do D'Alessandro. Não, mas não volta marcar a desculpa do Odair. Do Odair. Agora a Quem nova perdeu desculpa. aquela bola no jogo contra o Flamengo. Não, mas a desculpa que estão vazando para os Crucificando o prato agora em relação ao Flamengo, né? Também, né? Porque perdeu aquela bola. Buscaram o Barrios naquele jogo contra o Real Madrid. Contra o Real Madrid, porque ele virou de assistiu o bumbum. gol. Exatamente. Mas essa questão do Sarrafiori, eu sei, era a desculpa na época do Odair, mas todos os repórteres estão citando, perguntam por que o Sarrafiori não joga. Não, a versão dentro do Beira-Rio é que ele não joga muito sem a bola, ou seja, ele não volta para marcar, ele não ajuda na marcação. Não, tem aquela versão também de que ele é da posição do D'Alessandro. Tá, mas e quando o D'Alessandro não joga, ele também não joga. Como é que é esse outro aí que veio lá do Vitória, que joga ali também? O Neilton. O Neilton é da posição Eu também. tenho uma informação. Ele jogou ontem na posição do Eu D'Alessandro. tenho uma informação que a coisa no Inter é tão periclitante, e isso está se julgando agora lá nos números, está se verificando nos números, que o Inter tem um acordo com os mexicanos de preservar o Nico Lopes. Ontem ele estava com a amidalite, né? Não. Parece que hoje ele já Hoje treinou. treinou. Já pegou a amidalite? Já, minha filha tive que tirar as amígdalas. Ontem tu estava e hoje tu treinou. Não, e outra, eu disse ontem eu ironizei até, e depois eu fui atrás da informação. E dei a informação. Dei a informação durante a jornada ainda ontem. Que há um acordo com os mexicanos de preservar o Nico. Eu não sei se ele vai jogar contra o Goiás. Não sei. E se jogar, vai ser na maciota. Ou vão deixar ele jogar nas últimas rodadas, se o Inter já resolver contra o Goiás e o Botafogo. Se valer menos, eles vão botar para dizer que botaram. Esse jogo contra o Goiás vai ser decisivo, hein? É decisivo. Se ressuscitar o Goiás, o empate é bom pro Inter e é ruim pro Goiás. Porque mantém a distância do Internacional de 5 pontos, restando 3 rodadas. Restam 9 para disputar e o Goiás teria que descontar 5. Não, e aí tu vê o seguinte, mas os jogos do Goiás são bem mais fáceis. Parece que o último jogo do Grêmio é contra o Goiás fora. O Grêmio entrega. E bota aviãozinho Se ainda. precisar, entrega. E contra o mesmo Goiás. O Grêmio entrega e bota aviãozinho. Eles estão fora tendo... Parece que já está guardaram a faixa. Parece que já está planejado para jogar o Sub-20 esse jogo, que os jogadores vão entrar em férias. Para as férias, Eu ouvi falar nisso.
Agora tu imagina se o Inter ganha do Goiás e ganha do Botafogo. E vai para o confronto direto contra o São Paulo e Tem dois jogos difíceis. E vai para a vaga direta. E 2 jogos fora, né? Mas, Que é contra o São Paulo Não. e o Goiás. O Goiás Mano, fora também. Tu tá bem, só porque eu abri o programa dizendo que falta um mês pro Papai Noel, tu tá acreditando, papai. O Internacional vai ganhar de todo mundo agora. O Chuchuzinho botou alguma coisa. Agora eu vou né? botar a minha Tem alguma coisa na Tem água alguma dele. coisa né? aqui, né, Chuchuzinho? Pelo opinião amor de Deus. pessoal. Se não ganhar do Goiás, se não classificar no mínimo para pré-Libertadores, é porque não merece. Tem que ficar para a Sul-Americana mesmo. Porque o Se tu São já tá Paulo... vacinado, tá? Se ficar para a Sul-Americana, é capaz de dizerem que optaram pela Sul-Americana porque o caminho é mais fácil Eu pro não mundo duvido. para ganhar o título. Eu não duvido. Não, porque tem projeto político por trás. Não, É que esse o- cachorro eles não vão passar É nem que dentro de casa. o projeto político, se ganhar a Sul-Americana, é um título internacional. É aliás, muito mais fácil de ganhar a Sul-Americana que a Libertadores. Segunda divisão da América. Que, aliás, já parece E que é o leva único... pro Mundial igual. É, E vai estar segunda no divisão Mundial, da claro. América. Leva pro Mundial igual o Grêmio tá chuleando aí uma vaga Não, no e Mundial. É o leva caminho pra mais Libertadores curto. do ano que vem. Leva para Libertadores no ano que vem. É um título... Seria o bi do Inter. Leva para o Mundial. Então tu tá feliz, então entrega pro Não Goiás. estou feliz agora. Faz o seguinte, entrega pro Entrega pro Goiás, Goiás. e não chora se o Grêmio entregar também. O Grêmio já tem a faixa de 1996 pronta. Eles estão fora de novo. E o aviãozinho, tudo. Mas pensa o seguinte, com esse futebolzinho que a gente está jogando e com a perspectiva que a gente tem, entrar na pré-Libertadores para fazer vexame, que nem fez o Corinthians aquela vez com o Ronaldo, Fenômeno e tudo. Tô O livre. São Paulo esse ano? São Paulo São não passou Paulo o esse primeiro Tajeres. mata. Eu prefiro Perdeu não pro passar esse Tajeres, vexame né? e deixar o Cudê, se é que ele vem mesmo, já, não tem dúvida de tudo, né? Porque o projeto, como tu acabaste de dizer, me parece que é só político. Eu não vejo nenhum projeto para o futuro. Não tem nada. Né? Existia até uma diretoria para novos projetos, que era hoje o glorioso presidente do Conselho Deliberativo. O Aquino saiu, inclusive saiu meio, pelo que eu sei, em atrito com o Medeiros, porque não davam muita bola para os projetos, para o futuro, e não se substituiu, não tem nenhum outro diretor que eu saiba, não tem nenhum outro diretor cuidando desses projetos. Né? Inclusive a gente está... Quando tu não tiver projeto, tu traz o professor Lucha que ele te traz um É projeto. um projeto. Isso. Projeto. Ele assassina o vernáculo, mas tem alguma coisa. E testaram isso nas redes sociais, na imprensa, né? Quem sabe agora o Lucha. O Lucha chegou a se Não, se o Lucha assanhar, né? ele tava com os padrinhos bem fortes. Lucha Não, o Lucha ele mexe Teve bem. gente jogando, não? Eu lembro. Só essa O questão. Internacional Essa andou questão desistindo de um torneio mirim aí, hein? Andou desistindo. Tu viu essa? Eu nunca tinha visto disso. Eu também não Nota entendi. de desistência. Sub-12, alguma coisa assim? É BG Prime, né? Uma coisa assim. Aqui. Lamentamos profundamente a desistência do Esporte Clube Internacional por meio da competição. Fizemos o que foi possível para viabilizar junto ao clube permanência do mesmo na segunda fase e fase final da Kids. Não foi por omissão da organização, e sim por decisões internas do clube que fomos informados desta desistência. Pô, quando o time tá em crise, até notícia do Entende? Mirim é manchete. Uma mega estrutura, um planejamento. Mas não pode desistir do torneio. Mas vamos combinar, né? Se entrou no torneio, vai até o fim. Um clube como o Internacional, entrar num torneio Não pode desistir. de categoria de super base, vamos chamar assim, e desistir por quê? Porque a gente nem está acompanhando, mas o que aconteceu? Né? Só sobre a questão anterior que o Mano falou, o Dr. Aquino era o vice-presidente de negócios estratégicos do Negócios Inter. estratégicos. E hoje nessa função está o João Pedro João Lamanapai. Pedro Lamanapai. Então existe. E a vice-presidência de planejamento. Que acumula função. O Lamana Paiva que estava acumulando função, né? Ele era o líder da comissão de reforma estatutária. Exato. E a vice-presidência de planejamento, ela. Como é que era o nome do. O que saiu foi concorrer, inclusive, pelo Inove, Rec, que era o de planejamento do Inter. Mas tinha também um vice de planejamento que saiu e existe outro vice-presidente, é o Alexandre Bécio, na vice-presidência de planejamento. Então, vocês já ouviram falar de algum grande projeto para o futuro do Inter? Não. Só a Alguém vai falar construção. do CT. É a construção Quem era do planejamento da cidade. é o Lacher, Eduardo Lacher. Eduardo Lacho. Era do planejamento, Saiu, mas ignoraram saiu e aí antes. saiu. Construção da cidade do Inter é o que se fala.
Vai ter catamarã, vai ter não sei o quê. Que é um projeto antigo do CT, que ficou engavetado durante muito tempo. Né? O Sopa ia lá, tirava foto lá da O Sopa agitou bastante, né? O Sopa não tinha obra nenhuma, ele pegava a moto dele e ia lá. ia até lá. Não, depois era um arroceiro. Olha, o que fizeram com o Sopa não tem explicação. O que fizeram Aliás, com o Sopa. eu me incomodei com muita gente boa aí por causa do Sopa. Tu leva ele lá, só me faltava agora vocês me darem uma lista dos convidados. Essa é a prova que tem muito mais gente que não tem interesse de ouvir a verdade. Não, eles queriam me dar a lista dos convidados do Cadeira Cativa também, né? Os que vinham aqui, tu só leva os corneteiros lá eu não vou mais. Mas não vai, então. E o Sopa... O presidente Vitório Pifa ficou 2 anos, ficou 4 anos na administração, as 2 vezes, não veio aqui. Não tem problema nenhum. E quando ele jogava peteca, eu já era setorista. Diga aí. E o Sopa, já que o pessoal vai perguntar, e por que ele não vai mais? É porque ele não está mais morando no Brasil, né? Está no exterior, por isso que ele não vem no Cadeira Cativa. Claro. Nós aguentamos no osso aqui. Ele brigando com o D'Alessandro, ele brigando com o presidente. Era o camarote que o presidente não podia devolver. Aí eles ficaram bravos comigo e não esclareceram a situação. Sim. O negócio do camarote. Não podia. D'Alessandro, né, deu até coletiva para o Sopa, de resposta do Sopa. Foi um processo. O desenrolar foi complicado. Mas assim, hoje a gente não vê, apesar de ter um substituto do Aquino, a gente não vê, não se ouve falar de nenhum projeto. De planejamento estratégico. O que a gente quer que o Inter seja daqui a 5, 10 anos? Que tamanho a gente vai ter? Como é que a gente vai alcançar o patamar do Flamengo, do Palmeiras? E ver o Flamengo começou o ano com aquele episódio triste, né? E conseguiu dar, não a volta por cima, porque as crianças não vão voltar mais, mas conseguiu se restabelecer, né? Mas apesar de tudo, ainda estão discutindo na justiça as indenizações. O que é uma vergonha para o Flamengo. Aliás, eu ia falar hoje com o Pelaipe, não falei porque é um dia depois da conquista, mas vou ter a oportunidade de falar com o Pelaipe no ar. O Flamengo já tinha que ter terminado com essa ronha. Não ganhou 118, não brinca com os deuses do futebol. Aproveita agora, vai lá e indeniza. Se fizerem conta, é um absurdo. Vamos fazer o seguinte, falta 20%, vocês estão pedindo 20% a mais, nós estamos oferecendo 20% a menos. 15%, toma aí, para pagar tudo numa vez só. Vamos homenagear as pessoas, vamos lá, as famílias. Pronto, bota lá um memorial, lá um negócio, pronto, acaba com isso aí. Nós vamos trazer a Mariju aqui daqui uns dias, que é advogado das famílias, tanto da Chapecoense quanto do Flamengo. Mas o Flamengo... Porque esse é um programa que vai até o fim. O Flamengo, bem ou mal, pensou o futuro, pensou grande, arriscou. Né? A gente não vê isso acontecendo no Inter. Lá nós no Acorda, a gente está começando a pensar, estamos fazendo várias reuniões internas, estamos começando a pensar propostas para um futuro, não para o ano que vem, não para a próxima gestão. O Miola está dentro ainda ou está fora? Está dentro, firme e forte o Miola. O Miola é uma cabeça do futebol. Eu sei disso. E esses dias eu acho que ele foi na rádio contigo, não lembro. O Miola é parceiro. E é um cara que briga também bastante. Mas a gente tem discutido grandes projetos e o ano que vem a gente tem essa pretensão de apresentar para o Internacional. A gente quer contribuir, a gente não quer ser só os chatos, como tu disse, embora a gente precise ser chato, porque a gente vem avisando há muito tempo, tá aí o Sopa que sofreu o pênalti, mais do que todo mundo, por ter avisado, por ter mostrado as coisas, por ter cutucado na ferida. E eu acho que precisa, tanto no Inter quanto no Grêmio, quanto em qualquer clube, precisa ter uma posição atuante que contribua. Gente, tá tudo tranquilo. É mesmo? Claro, tudo certo, não tem oposição então. Claro. Depois do chapão lá, você resolveu tudo. O Renato resolveu falar só sobre futebol de novo. É verdade, isso é bom. Tudo em paz agora. Isso é bom. Aliás, por que o Renato não põe o PP não é um Sarrafiore do Grêmio? Se entrar e fizer gol, não vamos escalar ele. Não, mas ele tá sempre. Mas eles pelo menos aproveitar de vez em quando. Olha aqui, entrou no jogo passado. Isso aí foi feito Será que ele vai escalar a quarta? Isso aí foi feito com Pedro Rocha, com Everton, está sendo feito com o PP. Com o glorioso Anderson. É uma história que vem dando certo. Mas sabe o que é isso? Agora falando absolutamente sério, isso é lealdade. Porque eles sabem que tem talento e esse talento não vai ser subjugado com isso. Está sendo bem analisado.
Porque entra sempre. O Claro, PP é entra isso aí. sempre. É isso aí. O que estava acontecendo de sacanagem era o André jogar e entrar o Tardelli. Aí não tinha espaço para o PP. Eu me lembro de um jogo, Grêmio e Palmeiras, que o Grêmio perdeu de 1-0 aqui, que eu estava comentando o jogo, ou o Grêmio inventa um novo jogo no intervalo, chuta o balde, bota um PP, ou vai continuar nessa enhaque e vai perder o jogo. Perdeu o jogo, pela teimosia do Renato. Aliás, o Renato perdeu uma Libertadores da América com Bressan na zaga, uma Copa do Brasil e uma outra Libertadores da América com o André de centroavante. Assim como ele tem os louros da vitória, essa carga ele vai levar para o caixão. Não dá para dizer que o Renato não é leal, né? Correu o meme ontem, tá? De que aos 49 minutos o Galhardo olhou assim, mas não vai entrar o Bressan, rapaz. Pô, sacanagem, rapaz. O Bressan não vai entrar, cadê o Bressan? Sabe que... Coitado, tem uns jogadores que levam uma pé o resto da vida. Né? Errar e acertar é do jogo. Agora, o absurdo não é do jogo. O absurdo não é do jogo. Decidiu com o Atlético Paranaense com o André. Por quê? Porque eu quis. Decidiu com o Flamengo com o André de centroavante no Maracanã no 5-0. Por quê? Porque eu quis. Tirou o Cuesta quando estava ganhando de 1-0. Porque quis. O Internacional estava ganhando do atual campeão da América por 1-0 e tinha uns 15 minutos ainda, né? Tinha 15 minutos para fazer 2. Não questiona o Tique entrar o Sarrafiori, mas por que tirar um zagueiro? Tira um volante, tira um lateral esquerdo. Não, mas ali é porque ele pensou o seguinte, ele conhece os zagueiros dele e sabia, bom, o meu zagueiro não vai voltar mesmo, porque o Moledo não volta. O Moledo, se pegar essas decisões, depois contra o Atlético Paranaense, o Moledo tá sempre atrasado, porque ele ficava no ataque. Então ele pensava, se eu vou deixar alguém no ataque e o zagueiro vai estar lá mesmo, então tira o zagueiro. Quem voltava era o Cuesta, ele tira o cara, o único que volta. Mas aí, Maurício, tem uma coisa assim, ó. Tu até pode pensar nesse pensamento mágico, assim, né? No jogo, daqui a pouco, uma bola vem... Aos 48 do segundo tempo. Agora, tu fazer isso contra um time que tem... Contra um ataque do Flamengo, não tem como. Como é que vai tirar um zagueiro, cara? Não deu pra entender. Certo que tu vai tomar mais um gol. Jogou a toalha. Nos dois jogos. Nos dois jogos. Não dá. Quando o Odair resolveu atacar, lá no Maracanã, a gente estava segurando o Flamengo. Se a gente trouxesse um 0-0, ia ser complicado. Ia matar os deuses do Tomamos futebol. 2. Aí a gente chega, abre o placar. Aí a torcida pediu o Sarrafiori entrou, perdeu aquela bola. A culpa é da torcida, a culpa é da torcida. Ele perdeu a bola, mas o gol foi do lado do Cuesta, que não estava lá. A culpa é da torcida, cara. Foi ouvir a torcida. Agora, às vezes, que o novo treinador ouça a torcida de novo, pra botar o Sarrafiori. Mas aí também tem o seguinte, A impressão que eu tenho é que o Zé Ricardo tem um ponto, igual ao teu, que alguém está dizendo para ele, bota o parede. Tá na hora. Mas eu quero botar o Marcelo Medeiros lá de Lima, assim, ó. Tu vai botar o não Neilton. Esquece do parede. Não esquece do parede. Tá chegando na hora do parede. É o Medeiros ou uma intervenção divina? Eu ontem estava comentando Não o jogo. sei, eu fico pensando por que não deram entrevista, né? Por que só dão entrevista quando o Inter ganha? Mas o Inter perde... Mas o Roberto Melo parece estar na Europa. Contratando, será? Deve ser. Mas na Europa tem vários... Será que não é o Pastore? Foi visto na Itália. Pastore? Tá, mas o Pastore, agora falando sério, Rick, o Pastore... Ele não joga há séculos. Sim, não joga há séculos, ok, mas ele foi comprado em julho de 2018 pela Roma por 24 milhões de euros. Aí agora eles vão fazer uma doação espontânea para o Internacional. Foi comprado do Paris Saint-Germain? Do Paris Saint-Germain. Por 24 milhões de euros. Aí vão fazer uma doação agora para o Inter, porque é caridade. Essa compra do Pastore me lembra aquela... O Inter não fez caridade pro Roma quando vendeu o Aquele Alisson? uruguaio... Quantos anos tem o Pastore? 30? Grêmio, É. aí, tempos atrás, aí, como é que é o... Quem? Christian Rodrigues. Cebola Rodrigues. Cebola Rodrigues. Continua na seleção uruguaia. Pô, é baita jogador, cara. Só que o cara chegou aqui... Era de vidro. Mas Evandro... Não era de vidro, ele não jogava nunca. A questão é a seguinte, ó, pode acabar vindo o Pastore, nada é impossível no futebol. Mas se a Roma quiser recuperar parte do investimento, passa o jogador para a China. Mas de repente daqui a pouco tem jovem indo. Daqui a pouco dá um 20% do Peglo. Mas isso aí que o Maurício Dias tem, eu não duvido. Claro. Alguma coisa eles vão ter que dar, não vai ser pelos belos olhos do Roberto Melo que vai vir o Pastore. Daqui a pouco é 20% do Peglo, 10% do Nonato. Eu acho que o Roberto Melo quase trouxe o do Fux. Daniel Alves, cara.
Ele chegou entusiasmado aqui, achou que ia trazer o... Olha a Daniel bucha que ele ia Alves. trazer pra cá, hein? Não tá jogando nada no São Paulo. Mas pensa o seguinte, essas repatriações que Mas têm ia se ser tornado- aplaudido por todos. que Tem Daniel esse detalhe Alves também. seria. É, o cara traz a bucha e depois... É que o Daniel Alves volta pro Brasil no mesmo Orlando. período que voltam Rafinha e Felipe Luiz, né? Traz o craque, depois tu vê que o craque É já o era pensamento bucha. mágico. É, o pensamento mais não, repatriar. Trouxeram um lateral São Paulo, não trouxe 2 laterais da Europa. Só que trouxe aí os ele? 2 pro mesmo lado, né? Os 2 pra direita, trouxe Iam o Juan botar Fran ele e o Daniel Não, o Alves. Inter tá unido. Um na Europa, o outro em Lima, assistindo. Eu ouvi na rádio hoje de manhã, fantástico. O presidente o presidente do Inter vai assistir títulos dos outros clubes. Não assiste nenhum do próprio clube. Ouviu o Luiz Carlos Reck hoje pela manhã. Eu vi um certo radialista aí. E O aí, Thiaguinho Rocha chegou a ficar assim, ó. Ah, eu ouvindo, eu senti que o Thiaguinho Rocha ficou vermelho, cara. Não, deu um silêncio no estúdio. E assim. ontem eu dando um discurso interminável depois do jogo, aqui entra o Paulo Nunes, lá de baixo. E os títulos, eu disse, só em cartório. Fato. Rec, Fato. tem uma. Depois eles ficam bravos, mas não é verdade. Mas é verdade. E os títulos? Ó, o Inter tomando ferro aqui e tal, e o presidente lá vendo o Flamengo ser campeão. Olha E aqui, aí, Rec, eu vou tentar salvar o presidente Marcelo Medeiros nessa. foi lá O Bro- plantar pro futuro. Não, o professor Enio Kaufmann não sugeriu o Borré como contratação pro Inter? Vai ver que bem fácil. ele foi lá contratar o Borré, só pode. Ele foi achando que vai trazer o Borré. Tá, mas pensa, vamos voltar na repatriação. Borrada tá a Por torcida que, do que, a gente, Inter. que eles têm esse pensamento de trazer sempre o cara que já deu certo? Por que veio o Por quê? Sobs, me diz? Por que vem o Sobs? Por que querem trazer? Eu não sei se já desistiram. A que ponto está a questão do Arangues? É, Né? Arangues. O Arangues desdenhou do Internacional. Exato. Foi embora quando quis, deu uma entrevista no meio da Copa América dizendo que ia levantar acampamento daqui. Não deu a menor pelota. Forçou totalmente a saída. Forçou. Não interessava para que clube? O Rafael Sobis, quando ele foi contratado, antes dele ser contratado, que eu imaginava que aí pudesse, até depois de um debate, o Inter não contratar, ele saiu daqui desgastado em 2011. Faz 8 anos. Ele estava se arrastando aqui. Há 8 anos. Não, e se e tivesse foi se mostrado- esvaindo no Cruzeiro. Se tivesse mostrado alguma coisa a mais no Cruzeiro, nada. E agora está debochando, tomando um cartão amarelo por jogo. A cada jogo ele toma um para não jogar o quarto. Exato. E a questão de ficar trazendo gente, me parece, só tem duas coisas, dois caminhos. Ou acredita que o cara vai jogar o que ele jogava antes, ou não sabemos com quem contratar. Eu vou contratar quem eu vi jogar. Parece que só viu jogar os caras que jogaram no Inter. Não viu mais jogar ninguém, não acredito Aí o nisso. Capa. Pois é. É a análise de desempenho. É o Capa que escala o Neilton e não coloca o Sarrafiori. É o Capa que... Eu ouvi dizer esse tempo, tá? Que estuda o futebol Que da estu- Bulgária. Exatamente. Isso é algum Mas não troço. estuda do CT, do Inter ali. Esses dias aí, eu acho que foi um colorado que eu não me recordo quem foi. Chegou e disse assim, olha, o Capa é o seguinte, assim, ó, tem que dizer pro Capa, antes de indicar, bater um papinho com o jogador. É. Não pode contratar só por análise de desempenho do jogador, né? Vamos combinar. É. Se tu não conversar com o jogador, daqui a pouco tu conversa com o jogador e assim, ó, pelo amor de Deus, olha a fria que eu tô entrando. Não, ou não com o jogador, isso. conversa O com que tu alguém acha que do enfrentou futebol o brasileiro jogador. do Tem que momento? conhecer o cara, tio. Tem que olhar olho no olho. A impressão que eu tenho- Ver como o que o cara pensa, o que o cara tá, É que são tá estatísticos. esperando e tudo mais. Aqui, ó, não Boa tem isso que aí. contratar o jogador, né, pelo desempenho fantástico, pela oportunidade, pelo custo. Olha no olho e vê, cara. Daqui a É. pouco você, olha aqui, eu tô entrando numa fria. Levanta o telefone e conversa com os outros clubes. Quando tu vai contratar um empregado, que tu recebe uma indicação, tu não liga, brother. As referências são essas. Liga pro REC, pro Evandro, e liga e pergunta como é que ele foi. No intervalo eu vou contar um episódio para vocês do que é conversar olho no olho. Não vou contar no ar porque ilustre amigo que já partiu e tal, não tem nada a ver. Já voltamos. Tricolor garantiu a vaga para Libertadores de 2020. Grêmio abriu 8 pontos de vantagem na zona de classificação direta. A equipe volta a campo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada, nesse jogo, o Bruno Guimarães não joga pelo Atlético. Então, já está aí uma boa chance do Grêmio ganhar mais um jogo. Problema Entendeu? muscular, o Bruno Guimarães. E parece que não joga mais, né? Tá indo embora pro Atlético de Madrid.
Baita jogador. que deu fé nos negócios com o Atlético Paranaense, porque o Renan Lodge, eles não compraram o gato por lebre. Então tu vê o que é o mundo do futebol, aquilo tudo que nós falamos desde o começo. Construir credibilidade, fazer projetos duradouros, né? Poder fazer negócio olho no olho. Tendência no Grêmio é de repetição de equipe. Dúvidas são Léo Moura e Maicon, que podem ser preservados. Caso a dupla fique fora, os mais cotados são os gloriosos Galhardo e Michel. Corinthians mira a contratação de Luan e estuda fazer proposta. Esse era um assunto ontem lá, mais levantado pela imprensa de São Paulo. O jogador tem contrato com o Grêmio até o final de 2020. Se falava em Walter e mais dinheiro. A direção está atenta a uma possível transferência de TT para o Milan. O tricolor lucraria 18% do valor da venda. Sobre essa negociação com o Corinthians, tem um zum de que o Grêmio pediria o Cássio em troca do Luan. Pois é, mas aí é o seguinte, o Cássio vai fazer 34, eu acho. É só pegar o período Paulo Odoni, 2005. O Cássio estava começando a carreira quando foi lá pro PSV, a Eindhoven. Tem 32 anos. Então ele tinha ali em 2005, 18, mais 14, 32. Tem 32. Eu acho que essa questão do Cássio passa muito pela continuidade da atual direção de futebol. E aí eu digo o seguinte, ó. O Grêmio em 2016... O Duda vai sair, né? Não sei. O Duda não é de ameaçar. Diz Se que ele está cansado, ele vai Em embora. 2016, tá? Antes do Renato vir, o Cássio estava contratado pelo Grêmio. E alguém vetou. Tá? Não. O Cássio não estava sendo... O Tite disse que ele dava gordo e coisa. Então ele estava assim, ó, ele não estava nem participando aí dos jogos, tá? Era o Walter, que era o goleiro titular, e tinha um outro goleiro que era o goleiro reserva normal. O Cássio estava assim, ó, estava atirado lá. Tá? O Cássio estava praticamente fechado com o Grêmio. Faltava, digamos assim, o encaminhamento final com o Corinthians, que sabia da negociação em andamento. Tá? Só que aí muda o treinador conversa com o Cássio, tá? O Corinthians faz uma proposta de renovação para ele e tal, e o Cássio acaba ficando. E o Tite depois levou ele para a seleção. Barrou ele no Corinthians, ele veio no enterro da avó aqui, isso aí. Voltou atrasado, o Tite então, barrou assim, ó, ele. essa notícia do Cássio não me surpreende. E eu vou dizer o seguinte, ó, é um goleiro que cairia assim com uma luva no time do Grêmio. Já é da terra. Né? E o torcedor adoraria, assim. Porque assim, ó, tu tem que ter goleiro, cara. Goleiro. Confiante. Tá? Tem que ser o cara aquele que é diferente na hora decisiva. No jogo decisivo, é o cara que pega a bola impossível, o cara que defende o pênalti. Né? É o cara que tu vê que tá suando o sangue. Mas quanto tempo de vida assim, útil o goleiro tem o tem que Cássio ter ainda? isso. Com 34, tu fizesse o Não, cálculo? 32. 32, tem muito tempo pela O goleiro frente. dura aí, mais ó. tempo. É. Que até Claro. 40? É. Tu acha que ele alto Eu rendimento teria- vai até 40? Eu tinha Não. dado a ideia do Grêmio contratar o Danilo O Fernandes. Cássio é mais novo que o Marcelo Groi. O Marcelo Groi deve estar com 34 agora. Mas se tivesse vindo naquela época, o Marcelo Groi não teria feito aqueles milagres todos. Fato, Marcelo Groi ia ficar eternamente na reserva. Mas o Marcelo também. O isso aí- Groi é de 87 também, tem 32, regula de idade. É a mesma idade, então, é isso aí. É da safra. O Marcelo tem o seguinte, o Marcelo realmente, ele se tornou um jogador incontestável no Grêmio, foi a partir de 2016. Tá? De 15 para Quando ele ia largar. Ele mesmo disse. Tá. Se perdesse Aquela- aquele jogo, Aquela contratação do... Como é que era o goleiro aquele que depois jogou no Inter lá? O Dida? O Dida, tá? Aquele momento ali foi o momento que o Marcelo começou a ficar pronto. Jogador maduro, entendeu? Que cresceu tecnicamente também, né? Corrigiu uma série de deficiências que ele tinha. Né? Ele era um bom goleiro, mas ele se tornou um goleiro diferenciado ali, naquele momento ali. Talvez ele pudesse ter surgido até um ano antes do que o Dida. Mas aquele processo do Dida, aquilo ali eu acho assim que lapidou o Marcelo Groi para entrar com uma luva depois, né?
Internacional está 3 pontos distante da zona de classificação direta, fase de grupos da Libertadores. É o jogo contra o São Paulo, né? Se mantiverem tudo igual, o jogo direto vai decidir, porque o Inter tem ficaria com uma vitória a mais do que o São Paulo. Colorado volta a campo também na quarta, mas em casa contra o Goiás. Lindoso e Sobis receberam o terceiro amarelo e ficam de fora. Eu acho que não vai jogar aqui o Bruno Silva, acho que vai jogar o Nonato. De primeiro? Ou o Edenilson de primeiro, com o Nonato de segundo. Mas eu prefere o Bruno Silva? O pragmatismo do ponto me diz que vai ser o Bruno Silva. Ah, bom. Se for pelo pragmatismo, eu concordo contigo. Eu acho. O Nonato também é outro que parece que ontem estava pronto para jogar. É, incrível. Potker sofreu lesão muscular e também será desfalque. O atacante só retorna na próxima temporada. Bruno Silva, o mais cotado para a vaga do Lindoso. Recuperado de quadro de amidalite, Nico Lopes estará à disposição novamente e disputa a vaga de Potker com o Guilherme Parede. Tem que descobrir qual foi a pastilha que ele... né? Qual foi a pastilha essa que é ele milagrosa, né? Essa pastilha aí é boa. Vai que é a benzetacil, aquela famosa, lembra? Só não pode dar na perna, porque daí ele não joga. Lomba será julgado amanhã pela expulsão no Grenal. Pode pegar até 6 jogos de suspensão. Já cumpriu 1. Não sei, o Lomba ele tem uma ficha tão limpa, né? Tão limpa. É primário, ele né? voou viajou na maionese, foi aquele jogo. Naquele lance, no dia seguinte já pediu desculpas. Ele é primário. Não sei se pega. Acho que já cumpriu. Ele vai, Muito bom no máximo um jogo. ele vai pegar um jogo que é automático. O cara não vai poder errar Será que não nunca. pega mais um? Tem um dia que o cara tá ali, faz ali um desatino e tal, e a gente tem que O problema, compreender isso. tem que ver o que o juiz colocou na súmula. Né? Carregou, com certeza. Né? Mas é meio injustificável, né? Mesmo sendo Grenal, enfim. O Dinho que era um cara incompreendido também. Era outra moça. Claro, outra de moça. vez em quando ele se cedia um pouquinho, mas era um baita do O cara. Edinho. Perdi o tempo da bola. O Dinho, inclusive, né? São para os nomes No parecidos. futebol Ele atual, perdia o Felipe tempo da Melo. bola. Felipe Melo. Felipe Melo também? Ele não Magrão, perdia o lembra do tempo, Magrão? ele não perdia o tempo. Ele adiantava o tempo da bola. Já voltamos. Quem é o homem da oposição que pode barrar a sequência do Intergrande? Essa é a grande pergunta, né? Que a gente procura e não acha um homem que realmente seja oposição de fato, né? A gente vê a situação política lá muito light dentro do Conselho Deliberativo, em nome da pacificação, talvez. Se voltou aquela convalidação geral, né? Todo mundo convalidando. A oposição que está lá hoje é minoria. Aliás, há muitos anos isso acontece. Né? Quando a gente estava lá até o final do ano passado, nós éramos minoria e infelizmente a gente não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. Vamos ver agora na Assembleia Geral se vai ser... Pois é. Vou ter a Assembleia Geral agora em dezembro. Tá, e se não for... Se os sócios não aprovarem, se não for aprovado. fica como tudo como está. Continua 15% a cláusula de barreira, continua gestão de 2 anos. Então é menos pior o sócio aprovando. Menos pior. Alguma coisa se avançou. Infelizmente não foi tudo que a gente esperava, né? Aprovar. Primeiro, coisas muito importantes ficaram fora dos destaques, né? E as mudanças que aconteceram não foram tão profundas assim. Mas enfim, eu acho que, na minha opinião pessoal, e eu acredito que se avançou um pouco, né? Vamos ver como é que vai ser essa Assembleia Geral, se o sócio entendeu isso, que é a questão aquela da eleição que o próprio Evandro citou antes. As pessoas confundem tudo. A maioria dos sócios não sabe exatamente que pode votar para presidente em uma chapa e para o Conselho Deliberativo em outra. Siga o exemplo do Fernando Carvalho, que fez isso, não foi? Foi. Então, tem que eleger uma chapa de oposição, né, e votar no candidato que mais lhe agrada, o que menos lhe incomoda para presidente, que é o que eu acho que vai ser isso, a eleição para presidente ou para o Conselho de Gestão no final do ano que vem. Já voltamos.
Tá aí a Praia Lagoa Cortada. Tem que fazer essa matéria, né? O Maurício vai sobrevoar lá e vai fazer a matéria por cima. Mas tem que filmar, eu vou, não tem problema nenhum. Foi um dia de bastante vento. Nós Não vamos te tem dar- problema. Agora ele tá fininho, né? Agora dá. Agora ele anda com camisa bonita todo dia da Via Condote. Nem precisa comprar plus size mais, viu? Comprava plus size. Felipe Becker compra plus size lá pode tirar o Lagoa Cortada, já estamos falando da Via Condote aqui. Mas é uma parceria boa. Mas o Carlinhos me disse que tu nessa última compra na Via Condote era plus size, Rec. Não, senhor. Olha. Como é que é o Longilíneo, aquele longo. isso. É XL. Né? XXL. Não, XXL não. XXL é o Felipe Becker. XXL é o Felipe Becker. Compra lá também, compra lá. Quem não, né? Paga em 10 vezes. Dá pra fazer Sexta-feira um tem trecho. Black Friday, né? Black Friday. Black Friday. Bem pertinho já, né? Chegou, né? Começou uns 40 dias antes esse Black Friday. Isso significa que os preços essa semana vão aumentar tudo até sexta. Será que vai ser tudo da metade do dobro? Pois é. Tudo pela metade do dobro? A metade do dobro. A metade do dobro é bom. Ainda vale comprar a arena ou está chegando tão rápido esse período aí de sofrimento que era previsto? Ah, claro que vale. Ainda vale. Na realidade não é a compra da arena, né, Rec? É a administração. É a antecipação da finalização do processo de gestão, né? Mas claro que vale. As potencialidades aí em termos de benefício para o clube e principalmente para o associado do clube, elas são intermináveis, né? O Grêmio vai ter muito mais flexibilidade assim para Vou botar até uma loja de bateria. fazer ali. grandes investimentos aí nessa relação com o seu público sócio-torcedor. Não tenho dúvidas disso. Isso aí é um grande objetivo a ser Tá alcançado. aí, contrata outra empresa Só para não gerir. pode fazer, né? Só não pode cometer desatino, que não é o que está acontecendo. Entendeu? Eu acho que essa paciência do presidente Romildo nesse processo de negociação, do ponto de vista estratégico, é muito interessante, né? E não tem que se ter pressa. Agora, se a gente puder adiantar, para o clube vai ser melhor. Agora tem o Marco Antônio Souza para comprar lá, né? O Marco Antônio vai azucrinar vocês lá. Não, o Marco Antônio ainda quer levar para o Olímpico, né? Não, o Marco Antônio quer denunciar o contrato e não pagar mais nada. Como é que está o Olímpico nisso tudo? Não, O que está acontecendo lá A posição agora? do Marco, tá? Eu te digo o seguinte, senhor, eu tenho um profundo respeito pelo Marco, tá? E as divergências são divergências conceituais. Né? Ele tem uma outra visão. Ele acha que o Grêmio já pagou 3 arenas. Todo esse processo que eu respeito, né? E não vejo nenhum problema nisso, né? Eu divirjo conceitualmente algumas posições dele, mas respeito. O Marco é um cara sério, um cara gremistão, né? E o que ele pensa é a visão dele, né, do maior benefício para o clube, que nem sempre é possível dentro desses processos de negociação mais complexos, né? E que envolve várias gestões, né, Rec? Isso aí não foi uma coisa que foi criada hoje. Né? Quem é que você contrataria com maior urgência para o ano que vem no time? Goleiro. Cássio. Me serve. Gatito Fernandes, me serve. Goleiro com esse padrão. Tá? Não pode buscar um reserva lá, não sei aonde, lá que é bom. Não. Tem que ser goleiro para chegar aqui, assumir uma titularidade e mostrar, dar confiança pro torcedor. Tá? Então, isso me serve e eu acho que isso é importante. Depois são questões assim de ajuste dentro do time e do próprio grupo. Né? O Grêmio precisa de reforço nas laterais, o Grêmio precisa mais um meio-campista para a posição do Maicon, né? Quem sabe mais um atacante, principalmente se o Tardelli de fato for. E as reposições, se houver a necessidade, né? Porque assim, para mim, em 2020, a maior contratação vai ser manter o Everton. Essa é a maior contratação. E tem Caso como? isso não seja possível, não sei, né? Aí nós temos um conselho de administração lá que está atento a isso. O mais urgente. Laterais, um articulador urgente e um atacante de velocidade de verdade. Eu não falo articulador, mano, tá? Porque articulador
tudo Todo que é mundo time acha que precisa. Só o Flamengo não precisa. Ah, tem um monte, né? E tudo bom, né? E todos bons, né? Até amanhã.